A política, conhecida por alguns como a arte ou a ciência da organização, surgiu desde que os gregos se organizavam em cidades-estados, chamados de polis. Mas para entender melhor o que é política, o programa Tempo Cultural de hoje vai falar sobre os bastidores dessa carreira desafiante. E vamos entender qual é a função de um vereador. Vamos conhecer? Nós vamos conversar agora com o vereador Luiz Teófilo. Tudo bom, vereador? Tudo bem. Como o senhor define o termo política? Nós temos alguns termos de política, né? Mas nessa linha que estamos falando, que é a função que exerço hoje, que é de vereador, a política ela tem como finalidade, dentro das mais variadas funções, definir o destino de cada povo, seja do município, do estado ou da nação. A política, do ponto de vista ideológico, né, ela traz para si as pessoas que têm a vontade de servir a sua comunidade, servir o próximo. Cada partido tem a sua plataforma, né, de atuação e essa atuação é que define a escolha por parte da população, considerando que o nosso país é um país com eleições diretas, né, abertas, e essa política define o rumo da cidade. E como que é essa atuação de um político? É estressante a rotina? Quais são as atividades que normalmente um vereador desenvolve? Depende do político, né? O político que sente o que é ser político, o que é representar uma sociedade, é que pegar um jornal no dia de hoje e ver o maior índice de morte, de assassinato dos últimos tempos, esse sofre. Sofre com os problemas da polícia da sua cidade, do seu estado, da polícia militar do estado, sofre com o problema de drogas. Então, você sofre com isso. Agora, você tem que fazer uma média disso. Você tem que saber que você não dá conta de resolver tudo sozinho e não pode desistir. O que é mais importante no político é ter equilíbrio, sabedoria, conhecimento, investir na pesquisa, estar próximo do povo e trazer soluções, por simples que seja. Cada ato que você faz, cada momento que você trabalha, você está contribuindo para alguém. E essa, eu acho que é a função mínima de um político. Muitos jovens trocam a carreira universitária para seguir a carreira política. O senhor acredita que isso acontece pela remuneração, pelas bonificações? O jovem que estuda para ser, quando eu falo estuda, que interessa pelos problemas públicos, que interessa pela comunidade que ele vive, aí sim, esse jovem deve entrar. O jovem que entra para a oportunidade, e eu quero até dar um conselho, não venha jovem arrumar emprego público, empreguinho público. Que seja concursado, que seja um profissional, tudo bem. Mas ficar pendurado em gabinetes aí para poder aproveitar um espaço aqui, outro ali, isso é um suicídio para o jovem. O jovem tem que cuidar da carreira dele. E esse que tem vocação política deva vir. Eu acho, inclusive, que tem poucos jovens na política. Quanto ao dinheiro, é ilusão. Eu comparo isso igual a carreira de jogador de futebol. Ele fala, ganha dinheiro demais. Pegue os números. 10% ficam bem, 90% ficam sem dinheiro. A política é assim. Eu acho que 10% ficam bem e o resto fica dentro do que estava ou pior. Não tem benesses como o povo acredita. Existe fraude, rolo, aí cada um tem que escolher seu caminho. Estes jovens, eles estão preparados também para votar? É claro que em qualquer meio, qualquer atividade, você tem os que estão preparados e os que não estão preparados. Mas, no geral, eu acho que não estão preparados para votar. Acho que tinham que conhecer melhor e interessar pelo tema. Não faz mal para ninguém, não é uma epidemia, é o contrário.
é uma ciência que tem que ser estudada e aplicada no mundo que estamos vivendo. Mas discutir política enriquece o conhecimento das pessoas ou dificulta o entendimento delas pela política, já que cada um tem a sua opinião? Quando eu entro para discutir simplesmente o nome de um político e fico discutindo, aí eu estou discutindo uma questão partidária. Quando eu conheço a história, quando eu imagino que a história pode ser daquela forma, quando eu conheço o código de postura da cidade que vivo e outros muitos instrumentos que me instruem para melhorar meu conhecimento, aí eu posso discutir política. Mas, na verdade, quando se fala política, quanto que eu vou ganhar? O que eu vou ter nisso se eu votar em você? Muitas pessoas que eu pedi voto nas minhas passagens políticas, o que eu vou ter se votar em você? O que eu vou ganhar se eu votar em você? A gente ouve muitas coisas boas também. O que você vai fazer se você for político? Aí dá para você falar o que você pensa de ser político. Os políticos sempre foram criticados, a política em si. O senhor acredita que isso acontece, esse comportamento das pessoas, porque elas não entendem exatamente o funcionamento da política ou pela corrupção ao longo da história? Os dois fatos, né? No Império já se implantou impostos e corrupção. De lá para cá não mudou. Tanto é que todas as casas têm corregedoria. Se não tivesse, não teria por que ter isso. Por que tem esse instrumento dentro desses parlamentos? Né? Por que tem Tribunal de Contas, Tribunal de Contas do município e do Estado? É porque existem problemas na administração. O grande problema da política é regida pelo ser humano, que é cheio de falhas. Né? Que eu tenho falhas e muitos, e tem uns que aprimoram na falha. Então vão lá onde não podem e fazem o que não deveria ser feito. Vereador, o nosso público é voltado para estudantes. Eu gostaria que o senhor mostrasse para a gente um pouco sobre o funcionamento da Câmara. Tem um funcionamento físico que podemos ir até o local, mas o funcionamento regimental funciona da seguinte forma. Existem projetos de leis que vêm do Executivo a serem votados aqui na Câmara e que têm projetos de vereadores, requerimentos, que partem daqui e são executados pelo Executivo e outros. Né? Existem as comissões que cada tema vai para cada comissão. Nessa comissão primeiro vai na Comissão de Constituição e Justiça para definir se é constitucional aquele pedido. Se ele tem legalidade. Ele tem legalidade, vai para aquela determinada comissão. Ali vota, define se tem emenda, não tem, e vai para o plenário votar, para ser votado. Esse é mais ou menos o funcionamento, mais ou menos que eu digo, resumidamente, esse é o funcionamento da Câmara. E eu convido para mostrar ao plenário, para que os jovens que estão nos assistindo conheçam aonde funciona e aonde trabalham os vereadores de Goiânia. A Câmara funciona aqui no plenário terça, quarta e quinta, no período da manhã. Aqui vota-se os projetos que o prefeito manda, que o executivo manda, e os projetos criados pelos vereadores. E os requerimentos de mais diversas situações. Né? Então, se é um projeto que vem do prefeito, ele vem para... Tudo entra na Comissão de Constituição e Justiça. Julga ali a legalidade e manda para as mais variadas comissões daquele assunto que em pauta. Vota-se na comissão e vem a pauta para cá. Vota-se aqui, aí vai para promulgar a lei. Vereador, deixa um recado para os jovens que têm interesse em se ingressar na carreira política. Você que está nos assistindo aqui no Tempo Cultural, eu tenho uma opinião a dar na sua vida. Interesse pela política. Você jovem, porque o jovem que transforma, o jovem que tem coragem, o jovem que tem ações mais fortes. Eu não estou aqui incentivando nenhuma anarquia, estou dizendo a participação do jovem, seja em movimento estudantil, seja em movimento da casa própria, seja em qualquer movimento. E os que se destacarem, interessarem mais pela política, disputem, porque precisa a política de ter jovens. Aonde tem jovem, tem ações mais rápidas, como eu disse.
Então, jovem, venha participar da política. A política, a cidade precisa dos jovens atuando nessa cidade.